Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Dica do Instrutor. Eu sou Rodrigo Peniani e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o módulo de remuneração, sobre as tabelas salariais, beleza? É logo depois da vinheta. Bom, dando sequência então aqui ao nosso tema, as tabelas salariais que a gente tem dentro aqui do sistema SAP, é preciso você saber que a gente tem dois tipos de tabela. O primeiro tipo de tabela é a tabela ponto fixo, é a tabela que eu não tenho variação no salário, independente da faixa que eu configure, tá? Então, tabela de ponto fixo, eu não tenho variação de salário para aquela faixa configurada. E o segundo tipo de tabela é a tabela onde eu tenho a faixa de remuneração variável, onde eu tenho para cada faixa salarial configurada, eu tenho um mínimo e um máximo de salário que eu vou colocar, atribuir para o meu cargo e para o meu funcionário. Beleza? Essas duas tabelas são a tabela T510, que é a tabela de ponto fixo, e a T710, a tabela de faixa com remuneração variável. Vamos lá para o sistema, que eu já vou mostrar para vocês essas duas tabelas no detalhe. Bom, estamos aqui já logado, já estou aqui lá dentro das configurações do módulo de remuneração e a gente tem aqui dentro de gerenciamento de remunerações, avaliação monetária de cargo e estrutura dos salários normativos, eu tenho aqui as duas linhas onde eu acesso as configurações dessas tabelas. Então, a tradução da SAP do alemão para o português aqui acabou deixando as duas linhas com o mesmo nome, com a mesma tradução, só que a primeira linha é onde eu tenho aqui as minhas tabelas, a minha tabela salarial T510, que é a tabela de ponto fixo, e a linha de baixo é a minha tabela T710, que é a tabela com faixa de remuneração variável. Beleza? Então vamos lá, acessando aqui a tabela de ponto fixo, o que eu tenho dentro dela? Eu tenho que indicar o agrupamento de países aqui, que para o Brasil é 37, o tipo de tarifa, vou colocar aqui a tarifa A1, que é o tipo, aqui a tarifa do curso HCM, e eu tenho aqui a região do acordo coletivo, que é o estado onde eu vou configurar essa tabela. Beleza? Então eu tenho lá, por exemplo, aqui São Paulo, dou OK e ele já me traz as faixas que eu tenho configurada para essa tabela. Então, tipo de tarifa, curso SAP HCM, região do acordo coletivo São Paulo. E aí aqui eu tenho várias faixas salariais e níveis salariais configurados. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma faixa para estagiário, vai utilizar a rubrica salarial, a rubrica de salário a 0,400 e tem um montante de R$1.000. Isso significa que quando eu atribuir essa faixa salarial para o meu cargo de estagiário, e quando eu contratar um estagiário, esse estagiário vai ter o salário de R$1.000, porque a faixa de ponto fixo funciona dessa forma. Se eu tenho um valor na faixa, esse é o salário do funcionário, do estagiário, neste caso, que ele vai receber mensalmente lá na folha de pagamento. Beleza? E aí eu tenho aqui outras faixas. Então, por exemplo, a faixa 01, eu tenho nível 1, que ela tem o valor de R$1.000. A faixa do nível 2, para a mesma faixa, a faixa PF 01, nível 2, rubrica 0100, valor do salário 1.200. E o nível 3, valor do salário 1.500. Eu posso ter também uma faixa salarial aqui, que é a faixa salarial do salário mínimo, que ele custa R$1.212. Beleza? Essa então foi a tabela salarial T510, a tabela salarial de ponto fixo, onde eu tenho somente um valor de salário atribuído para cada faixa dentro dessa tabela. Beleza? A outra faixa que a gente tem é a outra tabela, perdão, é a tabela T710, onde a gente trabalha com faixas com salário variável, onde tem um mínimo e um máximo. Vou mostrar para vocês aqui agora. Também eu preciso indicar aqui o meu agrupamento de países, 37, e aí ele tem lá essas configurações. Eu tenho aqui o mesmo tipo de tarifa, né, o curso SAP HCM, que está aqui, ó, e aí eu tenho aqui, para o estado de São Paulo, eu tenho 3 faixas configuradas. A faixa 01, a faixa 02 e a faixa 99. O que eu tenho de diferente, o que eu tenho de particularidade aqui dentro dessa tabela? Para cada faixa configurada, eu tenho que definir aqui um
salário de referência. Ou seja, então eu tenho lá a faixa 1, R$1.000, a faixa 2, R$5.000 e a faixa 3, a faixa 99 no caso aqui, né, R$25.000. E aí o que que eu tenho dentro de cada faixa? Olha só, dentro da faixa 1, onde eu tenho lá o salário de referência, o salário que é R$1.000, se eu clicar aqui em níveis salariais, eu marco ela aqui e níveis salariais, eu tenho aqui ó, o nível 1 e o nível 2, exatamente como eu tenho faixa e nível lá na T510. Só que aqui eu tenho a configuração seguinte, eu coloquei que a faixa, o salário de referência da faixa 1, por exemplo, é R$1.000. Só que no nível 1, ela tem lá ó, o salário mínimo, o nível de salário mínimo, o nível de salário máximo e o meu salário de referência. Normalmente, de acordo com as políticas de remuneração aí no mercado e as metodologias que a gente tem no mercado para definição das tabelas salariais, eu tenho o salário de referência, que é o 100% da faixa, o salário, o nível mínimo, que é o 80% da faixa, e o nível máximo, que é o 120% da faixa. Então, se eu tenho uma faixa com R$1.000, o mínimo é 800 e o máximo 1.200. Coloquei aqui o nível 2, o mínimo é 850 e o máximo 1.250 para um salário aqui de 1.050 para cada faixa que a gente tem. Beleza? E essa forma eu tenho dentro para todas as faixas configuradas dentro dessa tabela. Certo? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu atribuir, por exemplo, a faixa 1 para um determinado cargo, o nível 2 significa que o meu funcionário, quando for contratado, ele pode receber de 850 a 1.050. Nem 849 e nem 1.051. Ele tem que ficar entre o mínimo e o máximo dessa faixa quando eu colocar lá o salário. Eu posso, então, cadastrar e contratar um funcionário ganhando 900 e posso contratar o funcionário ganhando 1.010, por exemplo. Tá? Por quê? Porque ele está dentro do nível da minha faixa salarial configurada aqui na tabela T710. Então foi isso. Essa foi a diferença e as duas tabelas do módulo de remuneração que a gente tem disponível para configuração. Essas tabelas elas são configuradas como uma remuneração teórica, não significa que de fato esse vai ser o salário do meu funcionário, mas lembrando que se eu estou utilizando a tabela T510, onde eu tenho ponto fixo, aí sim eu tenho lá a remuneração de fato daquele funcionário. Beleza? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado. O próximo vídeo vai ser te mostrando como eu cadastro essas informações de salário configuradas aqui nas tabelas salariais no meu cargo ou na minha posição. Beleza? Então, ó, não se esqueça de acessar o nosso site, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso quadro Dica do Instrutor. Beleza? Até mais. Te vejo na próxima dica. Vem crescer e se capacitar com a gente. Tchau, tchau.